Olá, sou Carolina Cacaso, faço matemática na Unesp de Rio Claro e hoje queria trazer aqui um pouco sobre a modelagem. Acredito que nesse evento grande parte do público esteja relacionado com a matemática e que em algum momento já tenha ouvido falar sobre modelagem. Para quem não sabe, uma das formas que poderia descrever é que a modelagem serve para traduzir fenômenos em equações e sistemas e com isso ser capaz de fazer algumas previsões. E ela está bem mais próxima do nosso dia a dia do que imaginamos, e alguns desses exemplos são previsão do tempo, que vemos em jornais e celulares, logística, transporte, extração de petróleo e uma das coisas mais recentes é a previsão do avanço da Covid-19, o modelo de vacinação e entre outros. Mas o que acabamos vendo geralmente são resultados finais desses estudos e dificilmente observamos os passos que são seguidos, que é o que queria trazer aqui. Essa é uma pequena parte do que tenho estudado nesse ano e me baseei nessas referências aqui, em especial o terceiro item. Então, como funciona a modelagem? Aqui está um esquema bem simples e começamos com o problema. Nessa primeira parte, vamos supor que uma pessoa te contrata para criar um modelo e essa pessoa vai contar uma situação, fornecer alguns dados e mostrar onde ele quer chegar. O primeiro trabalho que você vai ter, então, é entender o que está sendo pedido, pegar esses dados e traduzir numa linguagem matemática. E com certa prática e conhecimento, você vai propor o primeiro modelo que acredita que funcione e de modo que ele seja o mais simples e rica de detalhes. O rica aqui é no sentido de ela ser capaz de descrever o que está sendo pedido. Tendo o modelo, o passo seguinte é fazer a análise do modelo e ver a solução ou aproximada ou exata, dependendo do modelo escolhido. Aí entramos então para o próximo passo, a validação. Nela é feita a verificação se o resultado do modelo escolhido ele está realmente satisfazendo o que é pedido no problema. E aqui podemos encontrar dois tipos de erros. O primeiro erro é o erro numérico, que é erro de aproximação, interpretação da solução e esses tipos de erros. O segundo erro é o da escolha do modelo em si. Então, quando detectamos esse erro, seguimos esse esquema. E se você tem o primeiro tipo de erro, você segue essa primeira linha azul, você volta para a solução, tem uma outra solução e segue para a validação. Caso você tenha o segundo tipo de erro, que é o erro da escolha do modelo, então você volta nessa segunda linha azul aqui, sai para a formulação do modelo novamente, e então você segue o fluxo, que é a solução do modelo e validação. E essas etapas, eles devem ser repetidas até que tenhamos um modelo bom e eficiente. E finalmente chegamos na sua última versão. E é dessa versão final que, quando aplicados, obtemos as previsões. É claro que os computadores, estando mais potentes e rápidos, conseguimos modelos mais elaborados e eficientes. E isso pode ver no caso do primeiro exemplo, que é a previsão do tempo. Os computadores cada vez mais potentes fez com que uma compilação que demorava 24 horas e, portanto, ineficientes para previsão do tempo, hoje em dia dura cerca de 6 horas e possibilitando de você compilar 3, 4 vezes no dia e deixando a previsão do tempo mais preciso. Bom, já conhecendo o esquema, o interessante é vermos se ela sendo realmente aplicada no processo de modelagem. Por questão de tempo, vou mostrar aqui um exemplo simples e vamos considerar que temos um problema sobre dinâmica populacional. Ela corresponde à primeira parte, que é o problema,
Então, ele nos fala o seguinte: o crescimento da população é diretamente proporcional ao número de indivíduos. Aqui fazemos o processo da tradução. Você pega essa frase em português e transforma numa linguagem matemática. Então, partimos para a segunda etapa, que é a escolha do modelo. Vamos supor que escolhemos a EDO com valor inicial, como está aqui na primeira equação. Aqui, o N representa a população, T o tempo e K ele é a constante de proporcionalidade. E esse K, na prática, e através do estudo da população, é possível estimar seu valor. Escolhendo o modelo, seguimos para o próximo passo. A solução vai ser uma exponencial, e quando K for maior que zero, a população ela cresce. E quando K for menor que zero, a população ela decresce. É uma análise simples, mas que realmente funciona, e ela corresponde à parte da solução do modelo. Então, vamos para a próxima etapa. Veja que a solução do modelo ele está funcionando, mas chegamos num sistema insustentável quando pensamos na nossa realidade, já que a solução ela é uma exponencial e não tendo essa limitação, ele vai crescendo indefinidamente. Então, aqui entendemos que temos o segundo tipo de erro, ou seja, a escolha do modelo em si ele está errado. Para corrigir, então, seguindo o esquema já visto, precisamos voltar para a segunda etapa, que é a escolha do modelo, e obtermos um modelo melhor. Mas como mudar? Como melhorar esse modelo? Nesse caso, podemos considerar que o modelo, de alguma forma, tem uma limitação para o crescimento. Isso é, considerar a frase a partir de um momento acontece a diminuição do crescimento. E então propomos um novo modelo como está aqui abaixo. Agora, comparando com o primeiro modelo, podemos observar que no lugar da constante k, colocamos uma função que dependa da população. E ainda, para ter a limitação do crescimento populacional, vamos considerar que a função ele satisfaça as seguintes condições. Então, a primeira condição, quando a população é pequena, o crescimento ele é exponencial. Segunda condição, o crescimento ele desacelera à medida que a população cresce. A terceira e a última condição, existe mortalidade quando a população cresce muito. E seguindo essas condições, uma das formas de definir é como está aqui abaixo, onde o novo K é uma constante de proporcionalidade, N é a população, e esse M maiúsculo é a capacidade de suporte do ambiente. E se conseguirem ver com uma certa calma, podem perceber que as três condições eles realmente estão satisfeitas. E a solução e validação seguem normalmente aquela do esquema, e temos que o modelo final ele fica como está aqui em cima. Como já falei, ele é um dos modelos possíveis. Existem modelos mais elaborados, como aqui abaixo. Finalizando, conseguimos observar que a esquematização pode e é aplicada nos processos de modelagem, e isso possibilita na melhoria desses modelos. E termino minha